Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática hoje, dia 17/10/2022. Bom, na aula de matemática hoje, da página 104 e 105, e mais uma atividade extra que nós vamos estarmos fazendo, a professora vai explicar agora e vocês vão acompanhar comigo a leitura. Então, nas medições, nós aprendemos que tudo é medido. O tempo ele é medido pelo relógio, os alimentos, o peso corporal dos alimentos por massa, o líquido por mililitro, né? Agora, nós vamos aprender também pelos comprimentos. O metro, o centímetro e o milímetro. Vamos lá? O metro, o centímetro e o milímetro. Quando você usa o metro ou centímetro para expressar uma medição, o que pode estar sendo medido? Você sabia que o metro corresponde a 100 centímetros? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros, tá? Então, vocês têm que saber disso, que 1 metro é igual a 100 centímetros, igual a 1000 milímetros, bom? Então, o metro, então, ele é dividido, né? No metro, no centímetro e no milímetro, ok? Atividades. 1. Observe a situação. Então, aqui nós temos uma régua. Ela tem 0, 10, 20, 30. Depois, logo mais embaixo, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá bom. Continuando a leitura. Se você marcar 3... Vou diminuir mais um pouco aqui. Se você marcar 3 comprimentos de 30 centímetros, um ao lado do outro, eles formaram um comprimento igual, maior ou menor que 1 metro? Explique. Então, se você marcar 3 comprimentos de 30 centímetros, 3 comprimentos de 30 centímetros, um ao lado do outro, eles formaram um comprimento igual, maior ou menor que 1 metro? 3 comprimentos. Então, você vai analisar lá. Para formar o metro, são necessários quantos centímetros? Então, continuando, né? Então, aqui vocês vão ter que observar, né, ó, 30, mais 30 e mais 30. Então, vocês vão ter que ver, ele é maior ou ele é menor que 1 metro? Explique. Para formar o metro, são necessários quantos centímetros? 2. Observe como as meninas mediram o palito de sorvete. Eu medi assim, 9 centímetros ou 90 milímetros? Ó, eu comecei a medir pelo zero, são 8 centímetros ou 80 milímetros? Eu medi deste jeito, deu mais de 7 centímetros, menos de 8 centímetros. Então, olha lá. Então, observe o que as menininhas estão falando, cada uma delas. Aí vem a perguntinha. Depois de vocês observarem. Quem mediu corretamente, por quê? Quem que foi que mediu corretamente? Quem que vocês acham delas que mediu corretamente e por quê? No mínimo, quantos palitos de sorvete iguais a esse são necessários para formar uma fila com mais de 1 metro de comprimento? Então, vocês vão ter que observar quantos palitinhos são necessários para formar uma fila com mais de 1 metro de comprimento. Então, quantos palitinhos vai ser necessário de sorvete desse? Vocês vão ter que somar ou multiplicar para ver quantos
que é necessário, quantos palitinhos. Ok? Tá bem interpretativo mesmo. Depois, na página 105, tá escrito assim: quantas tiras de papel de 20 centímetros são necessárias para que, enfileiradas, elas formem exatamente 1 metro? Escreva um cálculo para mostrar essa situação. Então, você vai escrever aqui e depois você vai fazer o cálculo aqui. E se as tiras tivessem 20 centímetros cada uma, quantas seriam necessárias? Vocês vão fazendo o cálculo, até que vocês sabem que 1 metro é quantos centímetros mesmo? Escreva um cálculo para mostrar outra situação. 4. Transforme as medidas de metros para centímetros. 5 metros é equivalente a quantos centímetros? Quantos centímetros é equivalente a 5 metros? 2 metros e 51 centímetros. Olha lá. 23 metros. 7 metros e 8 centímetros. Procurem fazer sozinhos. Transforme as medidas de centímetros para metros. Então, aqui, ó, 300 centímetros é equivalente a quantos metros? Tá muito fácil, né? 327 centímetros. Olha lá, metros e 27 centímetros. Olha lá, 4.500 centímetros. Ele é equivalente a quanto? 150 centímetros. Quantos metros e quantos centímetros? Tá muito facinho. Aí, ó, atividades adicionais. 6. A mãe de Júlia comprou 2 metros e 15 centímetros de tecido. Marque com X a medida correspondente em centímetros. Olha lá, ela comprou 2 metros e 15 centímetros. Marque com X a medida correspondente em centímetros, tá bom? Cauê estava ajudando a professora a anotar a medida da altura dos alunos de sua sala de aula. Quando a professora falou a medida da altura de João, 1,17 m, Cauê anotou 117 centímetros. João viu e disse que a anotação estava errada. Quem está certo, Cauê ou João? Porque ele está certo e vocês vão explicar. Vocês vão ver, né, que a altura de João é 1,17 m. Só que Cauê anotou 117 centímetros. Aí, tá certa? Quem está certo, Cauê ou João? Porque ele está certo. Então, vocês vão ter que explicar o porquê. Na página 105, tá bom? Aí, vocês vão olhar direitinho e vão observar, ok? Depois de outra atividade adicional, que a professora colocou para vocês fazerem aí, mais simples, as medidas de comprimento. Tem os probleminhas. Para fazer uma cortina, Rita precisa de 10 metros de tecido. Ela já tem 6 metros. Então, para fazer... Lembram que nós conversamos a respeito de interpretação de problemas? Por isso que é importante saber ler. Olha lá, para fazer uma cortina, Rita precisa de 10 metros de tecido. Ela já tem 6 metros. Quantos metros de tecido ela precisa comprar para completar? Então, vocês vão ter que fazer a continha para saber quantos metros de tecido ela vai precisar para completar. 2. Sérgio e Márcio viajaram para Goiás. O trajeto total tem 689 km, quer dizer quilômetro. Eles fizeram 562 quilômetros de avião e o restante de carro. Quantos quilômetros eles andaram de carro? Então, vocês vão fazer a continha também. Vocês vão ter que saber, né, quanto que Sérgio e Márcio, eles gastaram, né, nesse trajeto. Olha lá. Depois, nós temos a de baixo. A professora pediu aos alunos que levassem barbante para a escola.
Fábio levou 68 centímetros. Então, Fábio, ó, levou 68 centímetros. Douglas, 54 centímetros. E Bruno, 91 centímetros de barbantes. Quantos centímetros de barbante eles levaram ao total? Então, lá, um levou 68. Um levou 68. Olha lá. Outro levou 54. E o outro levou 91. Tá muito, muito fácil, né? Não precisa da ajuda de ninguém aí pra fazer, né? Façam as atividades com carinho, com amor, tá bom? Aqui depois eu vou estar passando o gabarito dessa aula de hoje. Bons estudos!